Bom dia e obrigado por aguardarem. Gostaríamos de dar as boas-vindas a todos à teleconferência de divulgação dos resultados da Ambev para o segundo trimestre de 2022. Temos conosco hoje os senhores Jean Gereissati, presidente da Ambev, e o senhor Lucas Lira, diretor financeiro e de relações com investidores. Gostaríamos de lembrar aos senhores que a apresentação estará disponível e pode ser baixada no site ri.ambev.com.br, assim como o link do webcast desta teleconferência. Gostaríamos de informar que esse evento está sendo gravado e todos os participantes estarão no modo escuta apenas durante a apresentação da empresa. Depois da apresentação, haverá uma sessão de perguntas e respostas. Instruções adicionais serão dadas nesta ocasião. Caso necessite de auxílio durante esta teleconferência, pressione asterisco 0 para falar com o operador. Antes de continuar, gostaria de dizer que quaisquer declarações futuras são feitas segundo a Lei Safe Harbor of the Securities de 1996. Essas informações futuras são baseadas em crenças e suposições da direção da Ambev e baseadas em informações à disposição da empresa hoje. Envolve riscos, incertezas e suposições, porque estão relacionadas a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não vir a acontecer. Os investidores devem entender que as condições econômicas gerais do setor e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da Ambev e farão com que os resultados sejam bastante diferentes daqueles expressados nessas suposições futuras. Lembramos a todos que, como de costume, as mudanças percentuais que serão apresentadas na teleconferência de hoje são tanto orgânicas quanto normalizadas, e a menos que sejam descritas diferentemente essas mudanças percentuais, se referem a comparações com os resultados do primeiro trimestre de 2022. Números normalizados se referem a desempenho antes de itens excepcionais que podem ser tanto receitas ou despesas que não ocorrem regularmente, em decorrência das atividades normais da Ambev. Pelo fato de números normalizados não serem medidas de acordo com as práticas contábeis geralmente aceitas, a empresa divulga seu lucro consolidado, EPS, EBIT e o EBITDA por completo em seus relatórios financeiros. Passo agora a palavra ao Sr. Jean Gereissati, diretor-presidente da Ambev. Sr. Gereissati, o senhor tem a palavra. Bom dia, boa tarde a todos. Obrigado por participarem do nosso call de resultados do segundo trimestre de 2022. Durante nosso último call, mencionei que começamos 2022 bem posicionados e que eu saí do primeiro trimestre encorajado com o que entregamos. E ao analisar os resultados do segundo trimestre, vejo ainda mais evidências para estar confiante para o que vem pela frente. Esse trimestre nos deu uma amostra dos padrões de consumo em um mundo pós-Covid. Em vários de nossos mercados, a reabertura continua, com o retorno dos serviços e dos bares. E conforme a reabertura acontece, nós vamos ganhando momentum, mais uma vez. A Ambev cresceu 6% em volumes, atingindo 42 milhões de hectolitros, o que é 15% acima dos níveis pré-pandemia, de 2019. É a primeira vez que alcançamos mais de 40 milhões de hectos em um segundo trimestre. Isso levou a um crescimento de receita líquida de quase 20%. Além disso, o EBITDA orgânico e o fluxo de caixa cresceram acima de 17% comparado com o mesmo período do ano passado. No Brasil, testemunhamos mais claramente a jornada de retorno do consumidor à medida que nos aproximamos de um cenário sem restrições do Covid. E justamente com o retorno dos bares, as ocasiões fora de casa aumentaram, levando a um sólido desempenho da receita. Em cerveja, por exemplo, estimamos ter ganhado participação de mercado em relação ao segundo trimestre do ano passado, também em relação ao primeiro trimestre desse ano, tanto em volume quanto em valor. Volumes cresceram 8,5% nesse trimestre e 5,2% no primeiro semestre. Neste ano, crescemos 2,2 milhões de hectolitros em volume, liderando assim a expansão da nossa indústria, dado que estimamos que a indústria cresceu quase meio milhão de hectolitros. Em termos de segmentos, o high-end cresceu mais de 20%, com o forte desempenho das marcas Antártica Original e Chopp da Brahma, que são mais relevantes no canal de bares. Na verdade, nesse trimestre, o Chopp da Brahma alcançou seu maior volume em um segundo trimestre da história, com 40% a mais de compradores do que no mesmo período pré-pandemia. O nosso segmento Core sustentou seu momento com um aumento de volume de double digits e continuamos a investir no desenvolvimento de nossas marcas Core Plus, Brahma Duplo Malte e Spaten. A receita líquida cresceu 23%, com receita líquida por hectolitro crescendo cerca de 13%. E, finalmente, o EBITDA cresceu 27,5% organicamente
e as margens cresceram 80 basis points. A nossa área de não alcoólico apresentou um ótimo desempenho nesse trimestre. Os volumes cresceram 16%, impulsionado por nossas marcas e pelo BIS. Estimamos que ganhamos participação de mercado novamente nesse trimestre. Em refrigerantes, a marca Pepsi cresceu mais de 20%, impulsionado pelo grande sucesso da Pepsi Black, que quase dobrou seu peso dentro da marca Pepsi. A receita líquida por hectolitro cresceu 23%, impulsionada por iniciativas de gestão de receita, pelo mix de premium e de embalagens, uma vez que as embalagens unitárias cresceram 37% nesse trimestre. O EBITDA cresceu organicamente 92% e expandimos margens em relação ao ano passado em 500 basis points. Em relação às nossas plataformas tecnológicas, mais de 86% de nossas receitas estão vindo via BIS. No Marketplace, anunciamos em junho uma parceria com o Grupo Pão de Açúcar, que oferecerá uma vasta gama de produtos em nossa plataforma através de um modelo 3P, assim como é o modelo da BRF, entregando sortimento e um nível de serviço ainda melhores aos nossos clientes. O Zé Delivery entregou 15 milhões de pedidos, 2% a menos do que o mesmo período do ano passado, impactado principalmente pelo retorno às ocasiões fora de casa. O GMV cresceu 7% em relação ao ano passado, e a plataforma manteve seus 4 milhões de monthly active users. Nós continuamos a investir para adicionar funcionalidades no nosso app e entregar uma melhor experiência aos nossos consumidores. E o BizBank, a nossa fintech, cresceu o seu TPV no trimestre em quase 40%, agora atingindo mais de 300 mil clientes. Sobre as nossas operações internacionais, na LAS os volumes cresceram 1,5%, liderados principalmente pela Bolívia, que se beneficiou da reabertura. Na Argentina, continuamos cautelosos com o impacto do aumento da inflação sobre o consumo, apesar dos volumes, em geral, terem sido praticamente estáveis lá. No Chile e no Paraguai, o Premium e o Core Plus continuam ganhando peso entre nossas marcas. Assim, a receita líquida por hectolitro da LAS cresceu 38%. Na CAC, as restrições do fornecimento de vidro e garrafas permaneceram. E, adicionalmente, a intensificação do cenário competitivo no Panamá, no curto prazo, contribuíram para uma queda nos volumes da CAC de 10% e um crescimento da receita próximo de zero. No Canadá, apesar da reabertura ter acontecido, a indústria ainda continua lenta. Por exemplo, estimamos que a indústria de Beyond Beer tenha caído quase 9% no trimestre. Em cerveja, estimamos ter ganhado participação de mercado, principalmente com as nossas marcas do segmento Core e Velho. Eu gostaria de falar agora sobre o nosso processo de construção de marca. Durante o nosso Investor Day, explicamos qual era o nosso framework, com base em 3 pilares, cabeça, boca e coração, e este é um trimestre para nos orgulharmos do quanto evoluímos nos últimos anos. E essa é uma evolução que não passou em branco. No ano passado, fomos premiados no Festival de Criatividade de Cannes com 7 prêmios. Já esse ano, 12. A Ambev foi a empresa brasileira mais premiada do festival, com leões para todas as nossas categorias de bebidas, com Brahma e Budweiser em cerveja, com Guaraná em não alcoólicos e com Mike's em Beyond Beer. Então vamos falar do nosso framework, começando pela cabeça. Acreditamos fortemente que ser criativo é a melhor maneira de não só capturar a atenção do consumidor, mas também de engajar com ele de forma significativa. A Brahma trouxe para casa o seu primeiro leão de ouro e 7 leões no total, o que é um recorde absoluto. Foi a marca mais premiada do mundo na categoria mídias sociais, com a nossa campanha de cabelos cremosos. Os resultados de toda essa criatividade e esforço ajudam a Brahma a continuar crescendo seus volumes e seus KPIs de saúde de marca. Mudando agora para a boca. As nossas inovações recentes continuam a crescer e continuamos lançando produtos para encantar todos os brasileiros. Nosso projeto mais recente foi a Brahma Duplo Malte Escura, uma edição especial e limitada
que é fabricada com 2 tipos de malte para criar uma cerveja mais escura e ainda mais cremosa. E continuamos colecionando prêmios por nossas inovações. Em junho, fomos listados como uma das 20 empresas mais inovadoras do Brasil pelo MIT Technology Review, um estudo que avaliou as capacidades de inovação em mais de 1.000 empresas no Brasil. Finalmente, indo para o nosso terceiro pilar, coração. Aqui é sobre ser relevante na vida do consumidor e se conectar através dos seus pontos de paixão. Após 2 anos de hiato devido à pandemia, nossas marcas continuam sendo plataformas fantásticas para celebrar em conjunto. A Brahma ajudou a trazer de volta ao Nordeste do Brasil as festividades de São João, uma das maiores e mais tradicionais comemorações do Brasil. A Budweiser apresentou a NBA House 2022, um espaço onde mais de 40.000 pessoas tiveram a oportunidade de assistir os playoffs do basquete dessa temporada. E Beck's criou o festival Urbeck, um circuito de música urbana e arte que ajudou a despertar diferentes áreas nos principais urban centers do Brasil. Continuaremos consistentemente focado em construção de marca, no nosso processo, cabeça, boca e coração, para garantir que somos relevantes, inovadores e amados por nossos consumidores, o que garantirá marcas mais fortes a longo prazo e ajudará nossa trajetória de crescimento orgânico. Para concluir, nosso desempenho no segundo trimestre acelerou no Brasil ainda mais do que esperávamos, mais do que compensando alguns ventos contrários que tivemos em nossas operações internacionais. Foi um grande primeiro semestre e vamos trabalhar para entregar um segundo semestre ainda mais forte, tanto em termos de receita quanto em termos de EBITDA, apesar de enfrentarmos um terceiro trimestre com uma base de comparação difícil de volumes de cerveja no Brasil e uma contínua volatilidade e pressão inflacionária. Nós não estamos fazendo aqui nenhuma alteração em nosso guidance para o ano, de crescimento de CPV por hectolitro, excluindo depreciação e amortização, para a Cerveja Brasil, que é algo entre 16% e 19%, excluindo a venda de produtos de marketplace não Ambev. Com isso, continuamos no caminho certo em termos de nossas principais ambições para o ano, que são levar o Brasil de volta ao crescimento de EBITDA, ter crescimento orgânico de EBITDA consolidado na Ambev melhor do que tivemos em 2021, que foi de 10,9%, e melhorar o nosso ROIC, o retorno sobre o capital investido. Por último, gostaria mais uma vez de agradecer toda a equipe pelo sentimento de dono, pela entrega de resultados e pela transformação da nossa companhia. E um obrigado especial para a equipe de marketing. Parabéns pela incrível performance em Cannes. Obrigado pelo seu tempo e agora eu vou passar o bastão para o Lucas. Obrigado, Jean. E olá a todos. Nosso desempenho financeiro no segundo TRI foi bastante consistente com o primeiro trimestre em termos do que deveria mudar e do que não deveria mudar em 2022. O que não muda? Primeiro, o crescimento de receita continua sendo chave. Entregamos um crescimento de quase 20% da receita líquida, com o Brasil sendo o principal destaque mais uma vez. Segundo, a pressão nos custos permanece. CPV por hectolitro, excluindo depreciação e amortização, cresceu quase 18% no consolidado, enquanto que, para a Cerveja Brasil, cresceu quase 14%, excluindo a venda de produtos de marketplace não Ambev. E terceiro, continuamos focados nas alavancas de criação de valor. O nome do jogo aqui continua sendo melhorar nosso retorno sobre capital investido, construindo em cima da nossa evolução de 2021. E em termos do que deve ser diferente, primeiro, o desempenho da receita deve ser mais impulsionado pela receita por hectolitro do que pelo volume, na medida em que nos adaptamos a um ambiente inflacionário mais elevado. A receita líquida por hectolitro cresceu quase 13% e o volume cresceu em torno de 6% no trimestre. Segundo, a pressão no custo vem principalmente da inflação de commodities ao invés de câmbio. Em Cerveja Brasil, a inflação de commodities mais do que explicou o aumento do CPV por hectolitro, excluindo depreciação e amortização.
impulsionado principalmente por alumínio e cevada, que foram parcialmente compensados por um melhor mix de RGB. Terceiro, o crescimento de SG&A deve melhorar. SG&A, excluindo depreciação e amortização, cresceu cerca de 15% no trimestre, com despesas de vendas e marketing crescendo quase 22%, graças ao contínuo investimento em nossas marcas e em inovação. Despesas de distribuição cresceram 18%, principalmente devido ao aumento dos preços de diesel, e despesas administrativas cresceram apenas em torno de 2% novamente, em razão da menor provisão para remuneração variável. E quarto, os créditos tributários no Brasil, que impactaram positivamente o nosso EBITDA, resultado financeiro e a alíquota efetiva de impostos no segundo tri do ano passado, seriam um fator importante neste trimestre. E de fato foram um fator, mas por uma razão diferente do que previmos originalmente. Reconhecemos no segundo tri cerca de 1,2 bilhão em créditos tributários, dos quais pouco mais de 900 milhões em outras receitas operacionais e cerca de 300 milhões em nosso resultado financeiro. Esse ganho também diz respeito à inclusão do imposto estadual ICMS na base de cálculo dos tributos federais, do PIS e da COFINS, que foi declarada inconstitucional. Como mencionei nos calls anteriores, ainda temos alguns processos pendentes quanto a este assunto. E durante o TRI, concluímos junto com nossos advogados e consultores externos, tanto a avaliação da viabilidade jurídica, quanto a quantificação dessa parcela adicional de créditos tributários em relação ao PIS e à COFINS, que pagamos a maior ao longo dos anos. Só para lembrar, esses créditos tributários são, a rigor, parte dos nossos resultados normalizados do ponto de vista contábil, mas os desconsideramos para fins do cálculo do nosso desempenho orgânico, tratando-os como uma mudança de escopo. Nossas demonstrações financeiras contêm maiores detalhes sobre este tema. Dado o nosso desempenho no trimestre, estamos bem em linha para entregar um crescimento orgânico de EBITDA em 2022 melhor do que o crescimento orgânico de 10,9% que entregamos em 2021. A recuperação do Brasil este ano tem se mostrado mais forte do que o esperado, o que tem sido mais do que suficiente para compensar os declínios de CAC e Canadá até o momento. E quanto a LAS, a Argentina entregou no primeiro semestre um crescimento de EBITDA ligeiramente acima da inflação, enquanto que os demais países de LAS estão entregando um crescimento de EBITDA no ano, impulsionados principalmente pela Bolívia, que está finalmente se recuperando do Covid. E colocando o desempenho desse trimestre em perspectiva, desde o terceiro trimestre de 2020, entregamos um crescimento de receita líquida acima de 13% trimestre após trimestre. E isso foi verdade novamente no segundo tri. O crescimento é real, apesar de todos os desafios que enfrentamos. E a boa notícia é que no segundo tri, finalmente conseguimos entregar crescimento e rentabilidade no Brasil, o que não fazíamos há algum tempo. Cerveja Brasil expandiu margem EBITDA em 80 bips, enquanto NAB ampliou margem EBITDA em 500 bips. Sem dúvida, ainda há muito que fazer no lado da margem bruta e em termos de consistência, mas já é um começo. E falando em rentabilidade, como mencionei anteriormente, também temos olhado para a rentabilidade em termos de trabalhar para melhorar consistentemente o retorno sobre o capital investido ano após ano. E aqui também estamos felizes com o nosso progresso este ano, tendo em vista que, primeiro, continuamos a procurar maneiras de otimizar nosso negócio por meio de disciplina financeira do lado do custo e da despesa, assim como melhorar a alocação de recursos por todos os nossos negócios e mercados. E segundo, melhorarmos o retorno sobre o capital investido na medida em que buscamos digitalizar e monetizar nossos ativos. Aqui, a ampliação das plataformas tecnológicas, como o BIS e Zé Delivery, estão nos ajudando a melhorar não apenas o crescimento do NOPAT, a margem NOPAT, mas também o giro dos ativos. Ainda estamos no estágio inicial dessas plataformas, então vemos claramente potencial pela frente. Agora, quero cobrir fluxo de caixa e o desempenho financeiro abaixo da linha de EBITDA. E depois eu fecho com algumas palavras sobre ESG. O fluxo de caixa das atividades operacionais totalizou cerca de 2,2 bilhões no trimestre, o que representa um aumento de cerca de 17%.
enquanto o lucro ajustado cresceu pouco mais de 4% no trimestre, dados o crescimento de EBITDA e uma alíquota efetiva menor, parcialmente compensado por despesas financeiras maiores em relação ao Q2 do ano passado, em quase 200 milhões de reais. As despesas financeiras líquidas foram impactadas principalmente pelo aumento contínuo do custo de carrego, associado ao nosso hedge de câmbio e commodities no Brasil e na Argentina, o que deve continuar a ter impacto daqui para frente. Nossa despesa com juros cresceu principalmente devido a ajustes de valor justo do contas a pagar, de acordo com o IFRS 13, mas foi totalmente compensado por maiores rendimentos de juros, resultantes dos créditos tributários registrados no trimestre. Antes de encerrar, quero destacar brevemente nosso progresso em termos de alguns marcos importantes de sustentabilidade. Do lado ambiental, anunciamos mais 3 plantas de carbono neutro no Brasil. Arosuco-Aromas, no Amazonas, Juatuba, em Minas Gerais, e Curitibana, no Paraná, que juntas representam uma redução de emissões de mais de 5.000 toneladas de gases de efeito estufa por ano. E pretendemos entregar mais 4 operações neutras em carbono até o final de 2022. E no lado social, nossa gente que atua como voluntária dentro do Programa de Transformação Social VOA se reuniu recentemente a Gerando Falcões, uma ONG brasileira de desenvolvimento social, em uma iniciativa para dar mentoria a líderes sociais de favelas brasileiras que estão se formando na Falcons University. Planejamos realizar nosso ESG Day durante o terceiro trimestre e esperamos que vocês possam participar desse diálogo conosco. Então, para encerrar, 3 mensagens finais. Primeiro, entregamos um H1 mais forte do que esperávamos, o que nos dá mais confiança indo para o segundo semestre, particularmente no Brasil. Segundo, nossa guarda permanece alta, já que desafios e volatilidade de curto prazo permanecem uma realidade, especialmente em países como Argentina, Panamá e Chile. E terceiro, continuamos focados em entregar uma melhoria contínua e consistente em nossos resultados à medida que avançamos na jornada de transformação da Ambev. Agora, passo de volta para o operador para que possamos começar o Q&A. Senhoras e senhores, daremos início à sessão de perguntas e respostas. Pressione *1 para fazer a pergunta. Estamos reunindo as perguntas. 1 minuto, por gentileza. Marcelo Wicken, do Credit Suisse, faz a primeira pergunta. Olá, Lucas. Olá, Jean. Parabéns pelos resultados. Primeiro, pergunta, preço. Com base nas conversas com os participantes, os preços devem aumentar no segundo trimestre, ou de fato aumentar no segundo trimestre. Quais canais e quanto? Deveremos ter aumento de preço? Obrigado, Marcela, pela pergunta. Como vocês sabem, o foco é encontrar a elasticidade ideal entre volumes e a receita líquida por hectolitros, mantendo a mesma política, priorizando não deixar o impacto inflacionário, mas trabalhar no mix ideal. É uma estratégia e a mudança seria essa. Aumentando o volume desde 2018, melhorando o desempenho de preço e monitorando o cenário macroeconômico, trabalhando nessas elasticidades para tomarmos as decisões sobre a gestão da receita. Isto posto, fizemos então um aumento mais tático de preço, um aumento pequeno, granular,
em alguns pacotes, em alguns canais, em algumas regiões, em média 2,5%, tanto on e off trade. No segundo TRI, a receita líquida por hectolitro caiu. É mais um efeito do mix das regiões do norte e nordeste. Aí você tem a chegada do inverno, né, no sudeste. O que nos surpreendeu nesse trimestre foi justamente as ações que adotamos no mix de canal, de pacote, durante a Covid. E a reabertura dos bares, a de 600 ml, original, chopp da Brahma, ganhando tração, isso nos ajudou de alguma forma mitigar essa queda usual, né, da receita por hectolitro que a gente aconteceu no primeiro tri. Não posso fazer comentários por serem questões sensíveis, né, confidenciais com relação ao preço para o segundo semestre. A minha segunda pergunta, rapidamente, é o setor corporativo, que foi o único que você não falou. Qual foi o crescimento no trimestre? Qual foi o desempenho desse segmento no segundo tri? Você pode falar um pouco mais sobre como está sendo a expansão, o rollout desse novo programa? Pergunta é muito boa. Deixa eu falar então sobre a dinâmica do segundo tri. O que a gente observou, Marcela, fazendo uma análise aprofundada dos últimos 2 anos, é que desenvolvemos muitas ações para realmente atender o mercado de consumo em casa. Chegou a pandemia e nós nos estruturamos para acertar a mão nessa estratégia de consumo domiciliar. O Zé Delivery explodiu, a Brahma Duplo Malte foi uma marca desenvolvida para essas latas de 350 ml para o consumo em casa e ampliamos as garrafas de 300 ml, trazendo esse consumo para casa, ou seja, uma estratégia que nos deixa bastante felizes, que realmente aumentou os volumes. Quando você combina todos esses elementos, foi essa mudança aí de 10 bilhões de hectolitros na empresa. No segundo TRI, ainda tem um residual dessas ações de consumo em casa, mas os consumidores voltaram para os nossos pontos mais fortes, né? Os bares. E essa ocasião social fora de casa realmente começou a brilhar e bastante efeitos positivos ainda do consumo domiciliar. Então, você tem aí o consumo da original, do chopp da Brahma, que já estavam esperando ali pelo retorno, sofreram bastante naquele período da pandemia, e de alguma forma você vê a essência ali, as garrafas de 600 ml, a garrafa de litro, que cresceu mais até do que de 300 ml, e na estratégia corporativa continua. A Boêmia foi realmente um avanço muito grande com iniciativas de mercado. A Brahma Duplo Malte também nesse segmento. E quando você vê as duas marcas, você tinha a ideia de fazer na 600 ml e a Brahma Duplo Malte para consumo em casa. Quando você associa as duas marcas, o crescimento é em 2 dígitos no trimestre, mas com a Boêmia com um crescimento negativo. Muito obrigado pelas respostas e, mais uma vez, parabéns. Isabela Simonato, do Bank of America, faz a próxima pergunta. Obrigada, bom dia a todos. Só para acompanhar, tenho duas perguntas. A primeira é um follow-up
com relação aos volumes no Brasil. Praticamente todos os segmentos principais cresceram em 2 dígitos. Há 1 ano e meio, o volume era inferior à média. Se você puder falar um pouquinho mais, por segmento, o que fez com que a média como um todo caísse um pouco? Acho que ajudaria a entender melhor. E a segunda pergunta é, quando você pensa no desempenho do primeiro semestre, a surpresa foi positiva, portanto, mas não vai mudar o guidance? Existe ainda espaço para mais surpresas positivas ou o segundo semestre vai ser um pouco mais desafiador? E quais seriam esses desafios? Os mercados internacionais? A Argentina? Se você pudesse falar um pouquinho mais então sobre essa visão do segundo semestre, seria ótimo. Obrigado. Deixa eu responder a primeira e o Lucas responde a segunda. Isabela, com relação a volumes, estamos bastante entusiasmados. 8% de volume é um volume muito bom para o TRI, mas quando avaliamos trimestre contra trimestre, às vezes o dado pode ser um pouco enganador. O consumidor saiu de uma ocasião, foi para outra. Mas voltando lá a 2019, estamos 20% acima do que os volumes de 19. Então, vemos as marcas de ponta indo muito bem nesse período, acima de 20, então, nas marcas premium como Original e o Chopp da Brahma, como eu falei. São os produtos que estão aí na frente. E eu falei do Core Plus, a Brahma Duplo Mate e a Spa também crescendo com 2 dígitos. O Mainstream está um pouco mais de 10. Mas o que acabou caindo um pouco foi as marcas de valor, né? Value Brands. Antártica Sub-Zero, algumas marcas regionais, tipo a Serrana, marcas que sofreram mais. Mas, de alguma forma, a Core e a Core Plus, tirando a Boêmia, também no mesmo ritmo, e as de high-end também na frente aí, na nossa carteira. As marcas especiais também têm um desempenho muito bom. A Kraft, a Patagônia, também com resultados bastante positivos. Esse é um aspecto. Falando agora sobre o guidance, eu vou passar a palavra para o Lucas, mas só para deixar claro, né, estamos entusiasmados e dissemos que no primeiro TRI o janeiro foi estranho, foi um evento único ali com a Omicron em muitos mercados, né, que atingiu em várias regiões. Mas o segundo TRI estava mais ou menos de acordo com o esperado. No primeiro TRI, a Omicron foi uma surpresa. E há lugares em que temos um desempenho superior no segundo TRI do que éramos no primeiro TRI. E eu disse no início é que no segundo semestre temos confiança de que os resultados serão melhores no top line e no bottom line em relação ao primeiro semestre. Ou seja, o nosso grau de confiança é alto. Mas eu passo para o Lucas para arredondar. Obrigado, Jean. Obrigado, Isabela. Começando então com o guidance. O guidance dado para o ano foi relacionado ao COGS em caixa por hectolitro no Brasil, cerveja sem os produtos do marketplace. Produtos que não estão no marketplace da Ambev. Esse é o guidance dado no quarto TRI, quando anunciamos os resultados do ano e as expectativas para este ano. E este guidance
continua. No acumulado do ano, o cash COGS por hectolitro no Brasil, cerveja, tirando os produtos que não estão no marketplace da Ambev, estão a 14,5%, abaixo daquela faixa, o que é bom. Mas, repito, por não ser o fato de 100% dos custos serem protegíveis, né? Não dá para fazer hedge para tudo, mantemos essa faixa de 16% a 19% para o ano. Esse é o guidance oficial. E, além disso, quando você pensa nas ambições para o ano, só para acrescentar ao que o Jean já disse, quando você avalia o desempenho do primeiro semestre, na nossa visão, saímos desse primeiro semestre com mais confiança na nossa capacidade de entregar essa nossa ambição de crescer acima de 10,9% organicamente, que é o que fizemos em 21. Quando compartilhamos essa ambição, eu lembro que me fizeram uma pergunta: por quê? Você vai crescer mais de 10,9%? E por que eu acreditava que era possível? A minha resposta: se a gente entregar um bottom line aqui no Brasil, voltar a crescer, só isso já seria um vento de cauda favorável para a gente poder entregar essa ambição. E os resultados no primeiro semestre, houve um aumento no segundo TRI com relação ao desempenho geral da companhia, e o que fez uma diferença muito grande no crescimento total do EBITDA para a Ambev no primeiro semestre. 15%, 14%, 15%, se eu não me engano. No primeiro semestre, 15% acima do esperado, acreditamos que, se conseguirmos melhorar o CAC no Canadá e a América Latina continuar dando um bom desempenho, levando em conta as dificuldades da Argentina, mas fora, no segundo trimestre, os outros países, Bolívia, Paraguai, Chile e Uruguai, cresceram 2 dígitos no segundo TRI, só mais uma informação para vocês. Então, se conseguirmos manter o Brasil no segundo semestre, continuando a expandir, América Latina como um todo, aí sim vai ajudar para contrabalancear problemas no Canadá, mas ainda precisamos trabalhar para buscar resultados melhores no Canadá e na CAC também, no segundo semestre. Ficou claríssimo. Obrigado, Jean e Lucas. Só para confirmar, o Jean falou que o segundo semestre pode ser melhor no top line e no bottom line. Isso em termos nominais, só para confirmar a informação. No crescimento orgânico. Crescimento orgânico, ok. Maravilha, obrigado. Lucas Ferreiras, do JP Morgan. Tudo bem? Obrigado. A primeira é sobre as despesas gerais, SG&A. Há algum evento importante nessa área? Copa do Mundo, de repente? Vai ser um ano mais forte? Como levar em conta, então, essa questão? Teremos tendências semelhantes agora no segundo semestre? E a minha segunda pergunta, Lucas. No ano passado, houve problemas com as posições sem hedging. Vocês acabaram produzindo bem mais cerveja do que o esperado. Como vai acontecer esse ano? O desempenho também foi superior ao esperado? Vocês deverão enfrentar situação semelhante, ou seja, uma área sem hedging, sem proteção? Ou ainda é cedo para fazer essa afirmação? Obrigado pela pergunta. Deixa eu responder a segunda parte. Tudo que for possível de fazer hedging em 22 já foi protegido, já há bastante tempo. Então, a questão não é o hedging propriamente dito, agora no segundo semestre. A questão
tem mais a ver daquilo que não é possível de se fazer hedging. E você tem razão. Foi sim um problema no ano passado, você está certo. Houve um aumento no segundo semestre daquela parte que não é hedged dos nossos custos. Esse ano houve algum impacto, mas não foi suficiente para comprometer o guidance dado para a cerveja aqui no Brasil. Mas continua sendo um risco no segundo semestre e é uma das razões pelas quais não estamos fazendo nenhuma alteração no guidance de 16 a 19, como eu disse na minha resposta anterior. Repito, o problema não é o hedging, já foi protegido, tá? Ok, em 22. A questão é aquilo que não é possível se fazer hedging no custo. Estamos num cenário inflacionário, em geral, se aplica a custo e a despesas. E é uma boa ponte para responder a sua outra pergunta com relação às despesas gerais. O direcionamento para o SG&A, agora em 22, era um crescimento menor, isso ano contra ano, em relação a 21, de 20 a 21 e 21 a 22, por conta de um montante menor daquela remuneração variável. Você está lembrado, Lucas? O ano passado, um dos principais fatores que geraram um crescimento maior das despesas, ano contra ano, em relação a 2020, foi justamente a recuperação foi bem superior ao esperado. Em 2020 foi um ano sem bônus, então a gente acabou tendo um efeito com dois impactos para você pagar esse bônus que foi acumulado. Não vai acontecer esse ano, até agora, mas o segundo semestre vai depender do nosso desempenho em relação ao orçado. E a gente vai fazer esse acúmulo de acordo com essa diferença. Então, com as despesas administrativas crescendo menos, porque um acúmulo de bônus menor no ano contra ano, isso deve nos ajudar para que tenhamos um crescimento de despesas gerais melhor no ano. Com relação a vendas e marketing, o que a gente deve destacar é o quarto tri e o terceiro tri na preparação para a Copa. Há investimento de vendas e de marketing para um evento dessa magnitude, é uma oportunidade excelente que a gente tem no quarto tri para realmente alavancar não só a carteira da marca como um todo, mas também as plataformas de tecnologia para de fato servir ou atender os clientes e consumidores de uma maneira melhor num evento tão importante para mercados como o nosso. Então, sim, há essa sazonalidade que vai ser diferente esse ano por conta do evento que se aproxima. E com relação à distribuição, devemos prestar atenção ao diesel. O diesel impacta a nossa distribuição, não só no primeiro tri, mas também no segundo tri. E o copo meio cheio, né? Quando você pensa em vendas e marketing e distribuição, é que no acumulado do ano está crescendo abaixo do crescimento líquido da receita. É o lado bom, o lado positivo. A gente faz sempre essa monitoração. E, além disso, aplicamos a disciplina financeira típica para que mantenhamos o foco ao máximo e sermos bastante restritos àquilo que não é financeiro, nada que o cliente não toca, não sente, não vê, para liberar recursos para investir mais em vendas, em marketing, para continuar desenvolvendo a nossa marca daqui para frente. Tudo bem? Ótimo, muito claro, obrigado. Tiago Bertolucci, do Goldman Sachs, faz a próxima. Olá, Jean, Lucas, boa tarde. O guidance do custo do caixa. Há uma política de hedging
comum, né? E o preço do alumínio? Eu queria saber, será que veremos um preço menor das commodities? Ou será que haverá um impacto mais no próximo trimestre? E com relação à Copa do Mundo, a eleição no Brasil, como o Lucas já explicou, que tipo de oportunidade deve acontecer no quarto tri? Obrigado, Thiago. Aqui é o Lucas. Deixa eu pegar a primeira e depois eu passo para o Jean para fazer a preparação do lado comercial. Com relação à exposição ao alumínio, especificamente, é mais um problema para 2023 do que agora em 2022. E o lado bom é o seguinte: ainda é muito cedo para a gente dar qualquer tipo de perspectiva para 2023. A gente tem que fazer o hedging ainda até o final do ano. Até agora, né? Não é mais um problema, né? Como já foi nos últimos 2, 3 anos. Com relação à moeda, o real, o hedging do real em relação ao dólar, também é um vento de cauda, né? Favorável, e já foi um problema anteriormente. O lado bom até agora, claro que a gente tem que fazer muito hedging até o final do ano, como eu falei. E do copo meio vazio para 23, o hedging com relação à cevada continua sendo um vento de proa, né? Mas menos do que a gente percebeu em 22. E o peso argentino e os seus efeitos do hedging também algo desfavorável, que é o que observamos até agora. Então, o alumínio é um problema de 20 para 23 e essa é a situação que a gente está até hoje. Vamos ver o que acontece com relação ao hedging das commodities e quais serão os efeitos futuros. Agora você, Jean, deixa eu falar um pouco então da Copa. As informações que recebemos ontem, a gente coloca 50 pessoas numa sala, a gente de dentro, de fora da empresa, para termos os melhores insights sobre o que podemos fazer sobre esse trabalho. E a gente aprende muita coisa aqui. E a questão que nos fazemos, o briefing, em essência, é o seguinte: o que a gente pode fazer nessa Copa que vai nos deixar numa condição melhor em 23? Essa foi a afirmação que a gente fez para 50 pessoas. Agências, consultores, funcionários. Um dia em que extraímos muitas lições, montamos um plano muito bom, com oportunidades de solucionar problemas para fazer com que essa Copa seja mais inclusiva e, no final das contas, para que haja maior interesse entre os jovens, uma participação maior do público feminino também. Então, pensando em solucionar esses problemas com a nossa marca, ampliando o escopo das marcas durante a Copa do Mundo, conectando o Zé Delivery, como conquistar novos usuários durante a Copa para que eles permaneçam na plataforma,
como realmente tocar o coração dos brasileiros. O sentimento tá todo mundo com muita expectativa da Copa. Sabemos que os próximos 3, 4 meses teremos a polarização política, mas a Copa vai trazer aí um alívio para reunir o país como um todo. Vai ser um momento muito importante. Estamos muito focados, preparados na questão logística, no marketing, e vai ser a primeira vez que temos uma Copa do Mundo no verão, nesse contexto, depois de depois de 2 anos de pandemia. Vai ajudar bastante no resultado do ano, mas a questão é a estruturação das marcas e das plataformas, algo que a gente possa fazer em conjunto para que os benefícios permaneçam para o ano que vem também. Então, o entusiasmo é muito grande com relação à Copa. Tiago Duarte, do BTG Pactual, faz a próxima pergunta. Obrigado. São 3 perguntas. Está claro que vocês ficaram positivamente surpresos com resultados do primeiro semestre. E vocês falaram que no final do primeiro tri. Mas não está claro para mim qual é a principal causa dessa surpresa. Acho que o Jean poderia falar um pouco também. Qual é a demanda? Os consumidores estão voltando aos bares e restaurantes? É o custo? Em termos de guidance? Então, quais seriam as principais causas para essa surpresa positiva para o primeiro semestre no Brasil? A segunda fala sobre o preço da cerveja no Brasil. Jean, você falou que houve um pequeno aumento no segundo tri. Você pode explicar melhor o que aconteceu ali? 11,2% de crescimento de receita por hectolitro, tirando o marketplace. O que está realmente causando esse aumento? E a terceira pergunta tem a ver com o capital de giro. Não só para o segundo tri, mas para o primeiro semestre todo. Um consumo de capital que não foi muito comum, levando em conta que vocês tiveram um aumento de volume também. Se pudesse, então, por favor, falar um pouquinho sobre o que está gerando esse consumo de capital aí chegando no segundo semestre. Obrigado. Eu vou responder a primeira e a segunda, e depois o Lucas responde a terceira. O que nos surpreendeu no segundo tri eram as peças que se moviam, que já conhecíamos, mas a surpresa foi continuar ganhando participação no mercado. Depois de ganhos anteriores de participação. E a força dos bares reabrindo. Algo também que estava acima até das nossas expectativas. De alguma forma, pensávamos assim: quando os bares de fato reabrirem, não é só bar, né? Nas ocasiões sociais, quando você atingir esse potencial total do consumo fora de casa, qual o tamanho desse mercado? E quais são os volumes residuais das iniciativas de consumo domiciliar que criamos durante a pandemia? Essa conta nos surpreendeu. A gente esperava que houvesse uma queda ainda maior no consumo doméstico quando os consumo fora de casa não subisse tanto. Ou seja, foram as duas coisas: o consumo residual domiciliar
e o aumento acima da expectativa do consumo fora de casa. 8,5% de volume foi acima da expectativa. Com relação à gestão de receita, você sabe que temos agora uma granularidade muito grande na gestão de receita e vocês sabem que temos uma estratégia que é bastante inclusiva, mantendo a cerveja competitiva na cesta de consumo do brasileiro. E o que a gente gostou nesse trimestre é que testamos essa elasticidade, uma boa receita por hectolitro com bons volumes, mas foi o carry over, né? Aquilo que a gente fez taticamente. E grande parte foram as garrafas de 600 ml para as marcas e no mix também de marcas, das marcas mais high-end. Então, a combinação do mix de marca e as garrafas de 600 ml voltando a crescer também é o que compõe esse número do segundo tri. Então, falando agora de capital de giro. Obrigado pela pergunta, Thiago. Quanto ao capital de giro, eu diria que o problema maior foi o primeiro tri, do lado do contas a pagar. A nossa conversa no último tri, acho que vocês estão lembrados, o contas a pagar em primeiro tri tiveram um problema aí com relação com a remuneração variável e mais pagamentos a fornecedores por conta da calendarização do CAPEX. O CAPEX que tinha sido contabilizado no segundo semestre de 20 acabou sendo pago no primeiro tri. Um efeito duplo que acabou criando aí uma lacuna ainda maior com relação ao capital de giro no primeiro tri. Quanto ao segundo tri, e é de longe é o primeiro fator que a gente teve no acumulado do ano, mas no segundo tri, o que sai fora é um ponto fora da curva, tem mais a ver com o crédito fiscal que foi reconhecido. Diferentemente do ano passado, quando contabilizamos os créditos fiscais, mas não fizemos a monetização imediata, esse ano a monetização foi mais rápida do que no ano passado, causando um impacto no contas a receber. Quanto a estoques, não houve grandes mudanças com relação ao desenvolvimento, o crescimento de estoque. Teve mais no ano passado do que esse ano, mas é mais uma questão do efeito calendário. Contas a pagar no segundo TRI também, não houve grandes mudanças, além de uma calendarização diferente do gasto de capital e quando os pagamentos vencem. Então é melhor ver o capital de giro na visão anual, porque no trimestral, às vezes, você pode ter esses altos e baixos relacionados a eventos específicos, como um bônus, ou quando você aloca o capital num momento diferente do calendário, ou um crédito fiscal. Ficou claro, obrigado. Alan Alanis, do Santander, faz a próxima pergunta. Parabéns pelos resultados. A minha pergunta tem a ver mais com a dinâmica. Eu sei que você está aumentando a participação de mercado de cerveja no Brasil. Parabéns pela estratégia. Mas o que me surpreendeu mas a minha surpresa tem mais a ver com o consumo de refrigerantes. O que vocês vêm fazendo na área de seltzers e de refrigerantes? Obrigado, Alan, pela pergunta. A realidade, os refrigerantes foi realmente a estrela do trimestre. Temos bastante orgulho do desempenho dos refrigerantes nesse trimestre. E, de alguma maneira, eu já venho falando há um bom tempo
que estamos nos transformando em mais uma plataforma, uma empresa de bebida. Agora a gente é mais uma plataforma, ou seja, algo que não é todo mundo que entende, mas foi uma mudança estrutural enorme na empresa para você quebrar esses silos. O marketing é um serviço, a minha equipe trabalhando na carteira como um todo. Antigamente eram equipes separadas em silos, ou seja, uma mudança enorme para a empresa realmente aproveitar todo o seu potencial para alavancar o crescimento top line. Nos concentramos nas refrigerantes, nas marcas de futuro, ou seja, a parceria com a Pepsi está cada vez mais sólida. O lançamento da Pepsi Black foi realmente uma surpresa muito boa. O produto caiu no gosto dos consumidores em todas as cidades onde lançamos. E, de alguma maneira, com essa visão estratégica, com a parceria com a Pepsi e o BIS, tínhamos um representante que era um funil com relação ao número de produtos que eles ofereciam. Com essa associação de estratégias, a gente colocou os não alcoólicos em destaque. Estamos ganhando participação de mercado. Existe aí uma área enorme, um universo de colas que a gente ainda não tinha tratado, estão acelerando e ganhando cada vez mais participação de mercado. E o BIS nos permite fazer muito mais do que no passado. É uma avenida importante de crescimento e a gente está realmente muito interessado nesse sentido. É uma mudança estrutural, então, como eu falei. Entendi. E vocês estão, de fato, aproveitando a escala que vocês têm para impulsionar ainda mais o mercado de refrigerantes. Muito obrigado pela resposta e parabéns pelos resultados. Carlos, do HSBC, faz a próxima. Jean, é muito bom ver que a equipe está ganhando prêmios, né, de criatividade. Mas você pode falar um pouco sobre a reabilitação da marca, a renovação da marca, no caso da Brahma, ou qualquer avanço incremental das marcas principais. A sua estratégia de renovação, por favor. Obrigado pela pergunta, Lavoie. Sim, eu posso falar dessa questão. Eu acho que a Brahma é uma marca que realmente está muito bem, é uma marca familiar. O chopp da Brahma, faz tempo que a gente não fala desse produto, né? Como uma referência. Quando você teve a reabertura dos bares, ou seja, o chopp da Brahma está vendendo muito bem. A Brahma Pilsen também com desempenho muito bom. A Brahma Duplo Malte entrando no meio desse consumo familiar. É um produto que realmente chama a atenção dos consumidores. Quando você é a marca mais valiosa no Brasil, a Brahma tem mais consumidores apaixonados do que qualquer outra marca. E não era assim 2, 3 anos atrás. Nós demos uma nova vida à Brahma com a Brahma Duplo Malte. E ampliamos ou elevamos a qualidade com a volta do chopp da Brahma, chegando ao estágio que está agora no segundo tri. De alguma forma, é uma associação de mente, boca e coração que a gente conseguiu atacar, acertamos a mão aí literalmente nessas 3 áreas.
E uma outra marca que está indo muito bem também, a gente, claro, temos esse viés, porque a original explodiu, falando da tradição brasileira, nos bares, todo mundo voltando às marcas originais. A Antártica original é uma outra maneira também de destacar esse segmento. E eu estou muito entusiasmado com a Bex, que é uma marca que a gente vem trabalhando com uma temperatura bem baixa. Não sei como dizer isso em inglês. Ou seja, a gente está cozinhando devagarzinho para acertar o palato e acertar o gosto do consumidor urbano. É uma marca sobre a qual todo mundo fala, né, no extremo assim do paladar europeu, algo moderno, inovador. Essa é a arquitetura da marca e os seus diferentes arquétipos. Então essas marcas foco aí estão tendo um desempenho impressionante. Vocês viram os números. O preço foi bastante resiliente no trimestre, ou seja, os canais estão corretos, os consumidores estão dispostos a pagar esse preço. E é a associação de renovação e inovação. Não sei se respondi a tua pergunta, mas a última coisa que eu posso comentar é que os níveis pré-pandemia e os níveis de hoje, 1,5 milhão de pessoas dizendo que amam uma de nossas marcas desde do começo da pandemia. Você tem aí 1,5 milhão de pessoas que dizem que amam as nossas marcas. Acho que esse resultado fala por si. Obrigado. Realmente, essa reviravolta vem pela renovação, mais até do que um fundo hedge. Obrigado. Sérgio Matsumoto, do Citigroup, faz a próxima. Obrigado. Eu quero voltar a falar sobre o que vocês falaram no dia da Ambev. Com a melhoria recente do top line e a diminuição do preços spot da commodities, será que podemos ver uma mudança na composição desse investimento de capital? Vocês falaram já. Depois fazendo uma transição para uma melhoria de margem, essa transição pode acontecer ainda mais rápido do que o esperado? Do que vocês esperavam há poucos meses? Oi, Sérgio, é o Lucas falando. Obrigado pela pergunta. Com toda a franqueza, é muito difícil especular hoje até que ponto essa perspectiva de longo prazo, nos dois fatores impulsionadores para melhorar o retorno sobre o capital investido, poderia mudar por conta das movimentações recentes no segundo TRI. E por que eu faço essa afirmação? No primeiro TRI, o quadro era bem diferente, porque as commodities estavam subindo de preço. Seria uma especulação da minha parte se eu te desse qualquer indicação sobre que tipo de mudança, quais seriam os impactos no longo prazo. Eu acho que a gente precisa esperar para ver o comportamento das commodities, as moedas, e o que é importante para nós com relação às commodities e também a moeda ou as moedas é a disciplina da política de hedging. Essencial para que tenhamos previsibilidade,
tempo para reagir à medida que esses ventos de proa surjam. E essa disciplina permanece intacta e continuaremos a focar sempre nela. Isto posto, se continuarmos a desenvolver o crescimento no top line, como estamos fazendo nos últimos 2 anos, é evidente, ajuda na margem, né, para a recuperação da margem. Então, vamos ver como as coisas se desenvolvem no top line. Como a gente sempre fala, o crescimento no top line permanece sendo uma de nossas prioridades. Em alguns trimestres, você pode ter mais volume do que preço, às vezes o contrário, como aconteceu agora em 22, mas a gente está sempre pronto para aproveitar essa boa maré que a gente vem desenvolvendo com relação ao top line. E ainda temos o potencial de faturamento sobre os ativos, com o BIS, o Marketplace, o B2C, Fintech. À medida que a escala aumenta, a oportunidade aparece para que tenhamos um perfil, né, de ativo por faturamento do que anteriormente, mas ainda precisamos aguardar. Entendi. Muitíssimo obrigado. Leandro Fontanese, do Bradesco, faz a próxima. A pergunta é sobre a Argentina. A desvalorização do peso argentino foi superior em relação ao câmbio oficial, né? A renda líquida gerada na Argentina pode gerar dificuldades para ser tirado de lá, né? Inclusive relatórios, a contabilidade por conta do câmbio oficial. Para a gente entender um pouco melhor, qual é o percentual do EBITDA total vem da Argentina? E que vocês pretendem fazer para mitigar esse risco? E quanto que você tem de caixa na Argentina e em Cuba? 300 milhões de reais, se não me engano. Vocês estão reduzindo vocês estão queimando caixa na Argentina? O número está caindo por conta disso? Ou preferem manter o caixa fora dessas operações? Eu estou tentando entender como seria a alocação de custos nesse país para não dependermos tanto da cotação do câmbio. Obrigado pela pergunta, Leandro. Aqui é o Lucas. No caso da Argentina, há muita volatilidade no curto prazo no país. A boa notícia é que, do lado operacional, a empresa continua a ter um desempenho relativamente bom quando você pensa no top line, na carteira, na saúde da carteira de produtos e como isso se traduz para o desempenho, não só no segmento core, mas além disso, né, no core plus, nas marcas premium, com bons indicadores de marca e a participação de mercado segundo as expectativas. Mas, na questão macro, mais uma vez, vemos mais volatilidade da Argentina, é um fato. A última vez que tivemos um quadro semelhante foi em 19, e houve outros casos nos últimos 10, 15 anos em que tivemos anos com mais volatilidade, desvalorização cambial, etc. Então, para nós, a nossa abordagem é o seguinte: foco no micro, no desempenho comercial, porque é um mercado importante, mercado crescente, rentável para nós, então permanece sendo uma prioridade, em primeiro lugar. Segundo, proteja o que for possível, aquilo que se controla no custo. Por isso que entra essa política de hedging. Então, continuamos a seguir essa política de, em média, 12 meses de hedging
para o peso argentino e para as commodities lá na Argentina, o que nos ajuda a proteger os nossos custos lá naquele país e garantir o desempenho lá também. Estamos sempre monitorando a gestão de caixa, como mitigar os riscos de terceiros, bancos locais, bancos internacionais, ou seja, há muito monitoramento da situação lá em campo para que tenhamos certeza de que a disciplina esteja ali e estejamos sempre atentos com a gestão de caixa para continuar a tocar a operação, trabalhando com clientes, fornecedores, para manter a empresa funcionando da maneira mais tranquila possível. Com relação a extrair dinheiro do país, eu acho que a questão é mais com relação às restrições de operação com moedas estrangeiras. O nosso foco é o foco a moedas internacionais para manter a operação em funcionamento. A importação é pequena, mas é importante ter acesso para manter a operação em funcionamento. Então, essa é a nossa principal prioridade. E com relação à geração de caixa, historicamente, a geração é mais voltada para o segundo semestre do que para o primeiro, né? Espero ter ajudado aí com a resposta. Obrigado, Lucas. Chegamos ao fim da sessão de perguntas. Passo a palavra para o senhor Jean Gereissati. Muito obrigado a todos, então, pela atenção. Em suma, eu prefiro avaliar o primeiro semestre mais até do que o segundo tri. Foi um primeiro semestre muito bom para a Ambev, para o Brasil, e temos confiança de oferecermos um segundo semestre ainda mais positivo. Mantemos as perspectivas para que o Brasil volte ao crescimento, para que tenhamos um crescimento EBITDA consolidado superior ao de 21 e melhorar o retorno sobre o capital investido. Manteremos o foco na volatilidade no curto prazo e as pressões de custo até outubro e tenham todos um bom dia. Muito obrigado. Concluímos a reunião de divulgação de resultados da Ambev. Tenham todos um bom dia. Muito obrigado.